Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus A graça e a paz de Jesus. Estamos aqui para poder trazer uma palavra profética sobre a tua vida a respeito desta pandemia, do coronavírus que está ocorrendo em todo o mundo. A gente recebe aí mensagens a todo momento, as pessoas têm um monte de dúvidas, estão com muito medo. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no nosso coração é que a expressão do medo, ela não pode ser maior do que a expressão da fé nesses dias, porque sabemos que a igreja ela tem passado por muita perseguição nesses últimos anos, por muita luta, por muita opressão, e o diabo continua sendo o diabo, mas Deus continua sendo Deus. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 18, a palavra diz algo muito simples, mas muito profundo. Diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Isso na versão Almeida Revista e Corrigida. Na versão ACF diz: não havendo profecia, o povo perece. Na versão NVI, que é a nova versão internacional, diz: onde não há revelação, o povo se desvia. E na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Ou seja, amados, nós não podemos nesse tempo de pandemia, desta epidemia, nós nos tornarmos somente fiscais da saúde, esquecendo que nós também somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo. É claro que todos nós devemos ter os cuidados básicos, os cuidados que nós sabemos que devemos ter com a saúde e principalmente com essa questão de contaminação, está tomando todas as precauções que estamos sendo orientados pela saúde, por muitos médicos, há muitos vídeos de especialistas, profissionais da área, estão passando as orientações. Mas a questão que nós colocamos aqui é que nós não podemos esquecer a parte espiritual. Nós não podemos esquecer que vivemos um tempo profético. E o justo viverá da fé. Sim, nós não podemos esquecer que Deus tem uma promessa sobre a nação brasileira. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus quer fazer através de cada um de nós, através da igreja no Brasil. E eu quero que vocês entendam uma coisa, que uma das ferramentas que o diabo sempre usou, quer seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, contra a igreja ou contra os escolhidos de Deus, é algo chamado medo. Se nós irmos lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 3, a palavra diz que Elias, o profeta Elias, ele havia sido usado grandemente por Deus para romper com um ciclo maldito sobre Israel, para afrontar todos os profetas de Baal, para eliminar com aquela atuação sobre Israel. E aí quando Jezabel soube do que havia acontecido, ela fez uma ameaça contra o profeta. Diz que iria matá-lo. E no verso 3, capítulo 19, diz que Elias teve medo e fugiu. Amados, Elias não viu espada, não foi um exército que saiu correndo atrás dele. Foi simplesmente uma notícia que ele recebeu, uma notícia negativa. Aquilo mexeu com alguma fragilidade que havia sobre ele. E se Elias ali naquele momento representava a igreja verdadeira teve medo de uma situação, de uma notícia. No livro de 1 Samuel, diz também, capítulo 17, a respeito de uma afronta que Israel passava. O gigante Golias, o filisteu, ele afrontou a todo o exército de Israel, afrontou ao rei Saul. E no capítulo 17, verso 11, diz assim, que ao ouvirem as palavras do filisteu Golias, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Não somente o exército, mas até o rei, ele teve medo. E o medo não deixou com que ele enfrentasse aquela oposição.
No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3, fala também a respeito do rei Josafá, que ele foi afrontado, ele teve o reino dele afrontado pelos moabitas e pelos amonitas. Diz que eles vinham contra o reino de Josafá, vinham contra Judá. E diz no verso 3 do capítulo 20, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E aqui está a chave, amados. Toda a situação hoje, tudo que está acontecendo, as notícias que nós temos recebido, ela tem gerado um grande medo em toda a população. Mas a questão é, o que a igreja tem feito a partir deste medo, a partir dessas notícias? Quando Josafá recebeu aquela notícia, diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Elias, quando recebeu aquela notícia, diz a palavra que ele fugiu. Quando Saul recebeu aquela notícia, ele virou as costas e entrou na sua tenda. E ele se escondeu. E, amados, o que nós vamos fazer como igreja profética desse tempo, como igreja brasileira, ao recebermos tantas notícias, né, tantas palavras negativas, porque nós sabemos que a maioria dos ministérios tem 1 ou 2 cultos por semana. E, no entanto, as ovelhas, os filhos na fé, eles ouvem mensagens e notícias negativas no noticiário da manhã, no noticiário na hora do almoço, no noticiário à tarde, no noticiário à noite. Ou seja, o nível das notícias negativas tem sido muito maior sobre o nosso povo, sobre o povo de Deus, do que as notícias positivas. Então, eu creio que chegou um momento que nós temos que usar as redes sociais para não deixar com que a fé da igreja, a fé do povo de Deus venha se esfriar nesse tempo. Porque, amados, a promessa para as nossas vidas não é de uma epidemia, de uma pandemia, mas a promessa é de avivamento. Deus tem uma promessa sobre as famílias, Deus tem uma promessa sobre a igreja. Então, nós devemos tomar os nossos cuidados, sim, com a saúde, nos precaver, as orientações, nós temos que também nos submeter às autoridades, porque está escrito na palavra isso. E se for estabelecido um decreto que realmente os lugares públicos devem fechar, evitar as aglomerações, nós devemos obedecer, devemos fazer isso sim, porque temos que nos submeter às autoridades. Mas o que nós não podemos deixar é que essa situação ou qualquer ato que nós tenhamos que ter devido a decretos e orientações do governo, que isso não venha esfriar a nossa fé. Não venha fazer com que a gente ore menos, não venha fazer com que deixamos de ser fiéis, com que deixamos de dobrar os nossos joelhos. Porque senão o inimigo usa essa situação para anestesiar a igreja e fazer com que a igreja use o pouco tempo que ela dedica ao Senhor para que ela usufrua isso com distrações. Então, amados, não vamos deixar de buscar o Senhor, não vamos deixar de orar, não vamos deixar de adorar a Deus, porque esse é um momento muito importante. Nós cremos que toda essa situação é uma preparação para tudo aquilo que já está escrito. É uma preparação para a vinda do falso profeta, é uma preparação para a vinda do anticristo, e nós temos que estar atentos nesse tempo. Continue profetizando sobre a sua casa. Continue profetizando sobre a tua família, amém, né, apóstolo? Amém. A palavra diz que a gente tem que estar sobre vigilantes. E quando ela fala sobre vigilantes, espiritualmente também. Né? As pessoas falam, mas eu tenho que estar sóbrio, eu tenho que ser vigilante, tenho que ser prudente. É lógico, é prudência e fé. E uma vigilância, é lógico, física, mas também uma vigilância espiritual. Nós precisamos perceber os tempos, perceber o que está acontecendo, nos posicionar como igreja, um tempo de buscar muito a face de Deus, de ouvir a voz de Deus. Nós que pregamos que Deus fala, então nós podemos ouvir a voz de Deus. Se o nosso Deus fala, então Ele fala. Ele não é uma Bíblia só do papel. A Bíblia tem que sair do papel. Esse Deus fala, Ele orienta, esse Deus nos livra, Ele nos cerca de livramentos. Então, o tempo da igreja é clamar por livramento, por misericórdia, por compaixão, para proteger a nossa nação, as nações da terra, orar pelos nossos irmãos,
Orar pelos pastores, para que o Espírito de Deus oriente os pastores, dê sabedoria. Nós temos que nos unir, pastores, apóstolos, bispos, pastores, né, presbíteros. Nós temos que nos unir em oração uns pelos outros. Amém. Orarmos como corpo de Cristo, pela igreja coletiva, mas a igreja corpo de Cristo. É um tempo de posicionamento, um tempo de maturidade, um tempo de seriedade, que nós estamos vendo que a vida do Senhor realmente se aproxima. Glória a Deus por isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas sabemos que temos muitas coisas para fazer ainda. A igreja, ela está passando por uma fase. Ela está passando por uma fase de crescimento. Ela começou a atingir alguns níveis de maturidade. E esse é o tempo da igreja ser uma igreja relevante. Que tantas pessoas têm falado. Igreja relevante é uma igreja que tem fé. Uma igreja que se posiciona. Uma igreja que quebra decreto das trevas. Uma igreja que estabelece a palavra de Deus. E é tempo de profetizarmos a palavra de Deus. Profetizarmos aquilo que o Senhor já liberou. Ele disse que viriam perseguições, que viriam calúnias, que viriam tantas coisas, pestes, tantas coisas que nós sabemos. Mas também ele disse, liberou uma palavra para nós, se nós bebêssemos alguma coisa mortífera, não nos causaria dano. Aleluia. Então é tempo da gente profetizar. Não sermos negligentes. Usemos máscara, usamos álcool gel, limpemos as cadeiras, cuidemos da igreja. Agora, aquele que não tiver fé para fazer isso, também não deve ser condenado. Aquele que sente que a prudência para ele é fechar a igreja, nós respeitamos, oramos por vocês também, pastores que tomaram essa decisão, são nossos irmãos, não são motivos de crítica, nós amamos e abençoamos também vocês, né? A nossa posição essa é hoje. E como o apóstolo Billy disse, se há um decreto do governo, né, do município de fechar, obedeçamos. Somos sujeitos às nossas autoridades, mas não percamos a fé. É um tempo de nós sermos igreja, um tempo de oração e um tempo de profetizar a palavra de Deus. Romanos 8,14 diz que aqueles que são filhos são guiados pelo Espírito. Hebreus 10, 38 e 39 diz, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então nós cremos que a salvação já está sobre a nossa casa, porque nós não vamos passar sangue nos umbrais. O sangue já foi passado, o sangue já está em nós. Nós já somos do Senhor, nós já estamos assinalados neste mundo com o sangue do Cordeiro, aquele que venceu. Então, amados, que vocês possam nesses dias estarem mais do que nunca firmes no Senhor e orem, profetizem, viu? Quebrem decretos das trevas malignos. Não deixe que esse espírito de medo e de morte entre na sua casa, venha te oprimir, venha te deprimir, venha te entristecer, porque existem promessas de Deus ainda para se cumprir sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja no Brasil, sobre a nação brasileira e sobre muitas nações da terra. E eu creio, amor, que isso tudo Deus é soberano. Amém. Eu creio que está tendo um grande despertar de pessoas que estavam dormindo espiritualmente. Né? Então precisam ver que os sinais estão aí, precisa ter consciência, né, do seu papel como igreja, precisa ter consciência, né, que foi salvo pela graça, mas ainda há uma vocação a cumprir. Há uma vocação, o Senhor nos chamou, né, nos vocacionou para o ID, para orar pelos enfermos, né? É a nossa vocação expulsar os demônios. E nós temos que entender também que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. A igreja precisa se mover na região celestial. A igreja precisa se mover na terra. Esse é um tempo precioso, onde a igreja, em nome de Jesus, vai se tornar igreja gloriosa. Amém. Então lembre que você é justo. O justo é aquele que foi justificado. E se você foi justificado pelo sangue, o justo viverá pela fé. Então não deixe nesses dias a tua fé se apagar, a sua fé morrer. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Amém. Shalom.